Bom dia, jovens do nono ano. Hoje, dia 1º de fevereiro, como já foi informado pela coordenação do colégio, como pelos professores, nós iremos começar a usar o livro, certo? Nós iremos falar hoje sobre padrões simétricos, certo? Esses padrões simétricos vocês podem ver tanto na arte como na matemática, certo? Nesse caso, aqui temos um texto onde remete à comparação de um poeta e um artista, no qual, na leitura, temos o seguinte: o matemático, assim como o pintor ou o poeta, é um criador de padrões. Se os seus padrões são mais permanentes do que os deles, é porque são produzidos com ideias. Um pintor cria padrões com formas e cores, um poeta com palavras. Nesse caso, ele remete que, tanto na escrita como na arte, de modo geral, possui padrões, certo? Aqui é o exemplar, certo, de um vaso, vocês têm no seu livro. Esse vaso possui padrões na sua pintura, certo? Nessas figuras aqui do lado. Nesse caso, são simetria de translação. Se eu girar a figura, são semelhantes. Então, aqui temos uma sequência desse padrão, certo? Feito pelo artista. E, nesse caso, a palavra simetria vem do grego, certo? Que significa harmonia resultante de certas combinações. Então, a simetria é uma combinação. Nesse caso, a poesia e o artista, em arte, ele produz padrões que na matemática é utilizado, certo? Então, podemos ver esse padrão aqui na imagem do livro, certo? Temos aqui essa figura artística, ok? Aonde vocês podem visualizar certo padrão. Temos aqui o círculo, que foi destacado, possui repetições de cores alternadas, amarelo, verde, amarelo, certo? Aonde temos o vermelho em destaque, repetidas vezes. Então, nesse caso, está mostrando aqui do lado, uma simetria de rotação, no qual vou girando e vou repetindo sempre as mesmas cores, certo? E figuras, ok? E temos aqui essa figura, certo? Aonde tem os padrões de reflexão, aonde aqui o eixo de simetria espelha a imagem ao lado, certo? Então, há repetições de simetria de reflexão na figura, certo? Aonde forma pares simétricos, certo? De repetição da imagem. Ok? Continuando aqui, nós iremos para os exercícios sobre padrões simétricos no livro. Ok? Nesse caso, nós iremos ver o seguinte. Aparecendo na tela de vocês, a questão, aonde temos a cada imagem a seguir sugere um ou mais tipos de simetria, e que você identifique. Nesse caso, Taj Mahal, mandado construir em 1648 pelo imperador mongol Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita, localizado às margens do rio Yamuna, na cidade de Agra, é o monumento mais representativo da Índia. E aqui temos a pintura de Leonardo da Vinci, Homo Vitruviano, de Leonardo da Vinci, cerca de 1490, lápis e tinta sobre papel, 35 por 26, Galeria da Academia de Belas Artes de Florença, Itália. E aqui azulejos decorativos. Qual seria a simetria a ser vista? Nesse caso, você perceber no Taj Mahal, temos uma espécie de espelho d'água à frente desse Taj Mahal,
Então, nesse caso, temos uma simetria de reflexão, certo? Aqui, simetria de reflexão, onde é espelhado na piscina d'água. E aqui temos a imagem do homem vitriniano, aonde temos o seguinte, simetria de reflexão, aonde a imagem é refletida, certo? Pode ser dividida, e é um reflexo ao lado do outro. Você percebe que há dois homens em um só. E aqui no azulejo, nós temos simetria de reflexão, certo? E também temos simetria de rotação. Reflexão em relação aos lados, e aqui na figura repetitiva, vai repetindo o tipo de cor, tipo de figura, certo? Então, passamos para a próxima questão. Qual das imagens indicadas na malha pode ser obtida por meio de simetria de rotação da figura 1 em relação ao ponto O? Nesse caso, nós temos essa imagem, e nesse caso, vemos o seguinte, figura 1, ele quer saber quais figuras que pode ser a simetria de rotação. Temos essa, a 2, temos a 4, temos a 5, certo? Aonde ela é rotacionada e ela é repetitiva, a simetria dela, certo? Na terceira questão, o texto é mais longo, vou ler para vocês. No qual, na terceira questão, a arte marajoara representa a produção artística, principalmente em cerâmica, dos habitantes da ilha de Marajó, no estado do Pará. Considerada a mais antiga do Brasil e uma das mais antigas das Américas, a cerâmica majoara apresenta traços simétricos em alto ou baixo relevo, com detalhes e aplicações. Que tipo de simetria pode ser identificado nos desenhos do prato da cerâmica majoara da questão? Nesse caso, podemos ver aqui, no seu livro de vocês, a figura do prato majoara, nos desenhos detalhados, certo? Aqui. Então, esse desenho, ele possui padrões, nesse caso, chamado de simetria de rotação. Se você girar aqui, as figuras se repetem ao longo do círculo, certo? Então, nesse caso, esse desenho, ele possui a simetria de rotação, certo? Então, vamos para o próximo item. Nesse caso, nós temos aqui o exemplo do... Observe um dos pés de um par de chinelos. Seria esse par de chinelos aqui, ok? Então, qual desses itens é outro pé desse par de chinelos? Nesse caso, seria esse do item 2, porque esse é o pé direito e esse é o pé esquerdo, ao contrário, certo? Ele pede para identificar em cada imagem qual a seguir se está sugerida a simetria de reflexão, de rotação ou de translação, certo? Então, nesse caso, temos simetria de reflexão aqui, em relação a esse par de sapatos. Temos simetria de translação, nesse caso, nesse par de sapatos. Temos simetria de rotação, nesse par de sapatos aqui. Por que simetria de reflexão? Porque, nesse caso, esse é um reflexo da imagem desse. Nesse caso, é ao contrário, um do outro. Simetria de translação, no qual os pares seriam os mesmos pares, nesse caso, esquerdo, alinhados um lado do outro, por causa dessa curvatura do pé. E a de rotação, você percebe que os pares eles estão no sentido oposto, um contrário do outro, mostrando uma rotação. A faixa decorativa apresenta um mosaico no qual podemos identificar a simetria de reflexão, simetria de translação ou simetria de rotação. Na malha quadriculada abaixo, construa uma faixa com um mosaico no qual seja possível identificar ao menos dois tipos de simetria citados. Nesse caso, vemos aqui nessa imagem um exemplo de simetria
certo? Nesse caso de reflexão, aonde podemos ver a repetição das figuras, certo? Então, nesse caso, você pode tentar desenhar aqui, caso queira, certo? Nesse caso, é um desenho seu próprio. Então, faça, tentando, nesse caso, fazer um parecido com esse, ou de outro tipo, de outra cor, certo? Então, jovens, continuaremos no próximo vídeo a correção na página 106, ok? Então, muito obrigado.